Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo para falar um pouquinho de como funciona o processo da terapia de regressão. Esse processo ele é fantástico porque ele é transformador. Ele é uma terapia que sim, como ele trata as questões da cura do teu espírito, da cura da tua alma, é por isso que a gente consegue chegar na cura efetiva daquilo que tu procura. Sejam doenças, sejam questões emocionais, sejam traumas. E para que tu consiga entender um pouquinho como que esse processo funciona, eu vou contar um caso que aconteceu não faz muito tempo, mas ele foi lindo, ele foi realmente transformador na vida da pessoa. Uma menina me procurou para fazer um trabalho de terapia, né? Que são várias sessões. Esse trabalho são várias sessões, da forma como eu trabalho. No primeiro dia é onde a pessoa vem e me fala todas as suas dores, todas as suas questões, tudo que ela quer trabalhar. Até ali tudo bem. E tem alguns pré-requisitos para ser feito a regressão. A pessoa não pode ter problema de coração, não pode ter pressão alta, não pode estar gestante. Então, neste caso, no caso dessa menina, ela não podia ela deitar e fazer o processo de regressão. Então, a gente usa uma outra pessoa que deita no lugar dela e acessa, né, através do mantra que a gente vai atuando, tu vai dizendo que tu quer ver a vida daquela outra pessoa que não pode deitar, que por suas patologias não pode fazer o processo de regressão. E essa menina, quando na primeira conversa, foi tudo meio sutil, eram questões de relacionamento, eram questões de autoestima, eram questões de uma certa insatisfação, né, dentro do seu relacionamento, mas era muito mais insatisfação pessoal, eram questões suas que ela sabia que ela deveria de se olhar, ela deveria de se analisar. Mas no processo de regressão, por isso que eu amo essa ferramenta, quando a outra menina deitou para ver a vida dela, ela de cara acessou uma cena de um abuso sexual. Nossa, eu assistindo tudo aquilo e gravando, né, eu tenho o costume de gravar e de anotar, na hora eu já pensei, mas nossa, se tivesse tido nesta vida algum trauma dessa magnitude, ela teria me falado, né, naquele primeiro contato, né, na primeira consulta, e ela não falou nada. Mas como eu confio 100% nesse método e 100% na egrégora espiritual que ampara este método, eu deixei acontecer. E ela relatou uma cena onde uma criança, naquela vida, ela se via como criança, em torno de 6 ou 7 anos, em um campo, era noite, era tardinha, né, já estava chegando na noite. A menina disse que via uma caminhoneta iluminando o campo e essa menina sendo abusada por um familiar neste campo. Primeiro parênteses, nessa hora eu agradeço imensamente ao plano espiritual por não ter permitido que ela acessasse esse trauma. Não que ela fosse correr o risco de ficar com o trauma de novo, isso não existe, né? Isso é um mito da regressão, que a gente vai desconstruindo isso ao longo do processo. Mas também, nesse processo que eu desenvolvi de regressão, a gente consegue assistir toda a cena de cima, ela não viveria todo este processo de novo. Mas de qualquer forma, só o fato de tu ver aquilo, ver aquela cena acontecendo, obviamente já iria impactar dentro dela. E eu me questionei gente, mas será que aconteceu alguma coisa nesta vida e ela não me contou? Mas deixei, passou. Na outra semana ela veio e aí é onde a gente faz a pós-regressão. E eu comecei a contar, eu mostrei o áudio, deixei ela ouvir, né, o que a menina falou na íntegra, por isso que eu gosto do áudio. E na hora que ela começou a ouvir, ela começou a chorar desesperadamente. Essa menina entrou num processo de catarse, foram 3 dias de choro.
que o próprio marido já não sabia mais o que fazia, porque a primeira coisa que se pensa, né, nossa, era para ela ter feito uma sessão que deixaria ela melhor, e ela voltou para casa muito mal. Ela não mora na mesma cidade que eu atendo, é uma cidade que acredito que são 30 e poucos quilômetros daqui, e ela me contou depois que esses 30 e poucos quilômetros ela parou não sei quantas vezes para chorar, porque ela não conseguia dirigir de tanto que os olhos dela estavam lacrimejando. Quando eu vi aquela cena dela começar a chorar, eu disse, gente, tem alguma coisa aí que ela não me contou. Resumindo, né, ela foi abusada nesta vida, a infância inteira, pelo avô. Então isso é um trauma que só quem passa consegue entender a magnitude. Quando ela me falou aquilo, obviamente, eu como terapeuta fui tentar conduzir ela a passar por esse momento tão difícil da forma mais leve possível e agradecendo. Eu lembro que internamente eu agradecia ao plano espiritual por ter mostrado este fato para ela, porque sim, ela desligou a sintonia da dor deste abuso. Eu tô contando esse relato porque nós temos várias coisas para analisar, várias conclusões para tirar desse relato. Primeiro, tá? Quando a gente começa na profissão de terapeuta, nós temos as primeiras ferramentas que a gente diz ali para atuar como terapeuta. Muitas vezes, eu acredito que talvez 99% de quem começa se sente inseguro. Tá, mas será que eu vou saber o que fazer? Será que eu vou saber como agir para realmente ajudar, para realmente ter a cura efetiva das pessoas? E isso é uma pergunta que eu demorei muito para conseguir a resposta. Por mais que a gente fosse vendo os relatos e a gente vai se perguntando, nossa, será que é só isso? Será que eu posso fazer mais? E a regressão, a terapia de regressão, ela nos mostra que sim, a gente pode fazer mais. E quando tu trabalha com o método da terapia de regressão, é como se tu, com toda a segurança do mundo, largasse o controle daquele procedimento. Por quê? Porque existe uma egrégora espiritual que trabalha contigo neste momento. E o exemplo, claro, foi isso que eu falei agora para vocês. Ela não contou na primeira consulta, ela não tinha estrutura emocional para na primeira consulta me contar que ela tinha sido abusada a vida inteira pelo avô. Mas o que o plano espiritual fez? Nos mostrou uma vida onde isso já aconteceu também. E esta energia desse medo, desse pavor, dessa dor, dessa destruição que esse abuso causou lá naquela vida, estava energeticamente ligada a essa vida de agora. Lógico que nessa vida ela também sofreu, ela também sentiu, mas como que funciona a regressão? Como que funciona a evolução do nosso espírito? A gente entende que tudo que a gente precisa trabalhar, tudo que tem dentro da nossa mochilinha pra gente trabalhar como evolução de espírito, se repete, vidas após vidas, até que a gente consiga trabalhar aquela questão. Trabalhamos aquela questão, vamos para a próxima, não se iludam, a gente sempre tem. Se a gente tá aqui é porque a gente sempre tem alguma coisa para trabalhar. Então, esse foi o primeiro fato, assim, gente, graças a Deus que eu tenho essa ferramenta, porque talvez eu demorasse, sei lá, 5, 10, 15 sessões para que ela conseguisse ter coragem de me falar. Ela não tinha falado pro marido, ela não tinha falado para ninguém. A única pessoa que sabia disso era a prima, que também era abusada pelo avô. Então isso foi uma cura gigante. Esse foi o primeiro ponto, porque que isso nos dá segurança, né? Porque vai aparecer na regressão não aquilo que a pessoa tem curiosidade de saber. Aliás, a gente nunca faz uma regressão por curiosidade.
Não aquilo, talvez não vai aparecer na primeira, na segunda, na terceira regressão, aquilo que a pessoa te procurou para tratar. Mas certamente vai aparecer aquilo que a pessoa precisa tratar naquele momento. Vou finalizar o caso dessa menina para depois a gente conversar mais sobre o método em si. Então ela voltou para casa, foram 3 dias chorando, 3 dias se sentindo muito ruim. Lógico que junto eu dei um floralzinho, uma receita de um floral para ela que ela se acalmasse. Ela conseguiu, a primeira grande vitória dela foi conseguir contar para o marido o que tinha acontecido. E a partir disso, a regressão ela é muito mágica nas curas. A partir deste momento, a partir de ter desligado esse fiozinho de sintonia que ligava ela ao trauma da dor da vida passada, junto com o trauma da dor dessa vida, ela tá linda, ela tá plena. A mulher, a menina que chegou mãe de 2 meninos, com um relacionamento onde ela não conseguia mais olhar para o marido, ela, por mais que ela amasse, né, ela amava muito, ela não conseguia mais ter desejo sexual, ela não conseguia mais ter aquela vida sexual que ela tinha antes da gestação, porque ela foi arrumando desculpas, né? Os bebês nasceram, ela teve que se dedicar, os bebês foram morar com ela, foram dormir com ela, foram dormir todos no mesmo quarto, porque eram 2 meninos para amamentar. E essa desculpa, né, inconsciente que a gente cria justamente para não olhar para nossa dor, tudo inconsciente, não é nada que a gente quer fazer, durou 5 anos. As crianças já estavam com 5 anos e ainda dormiam no quarto do casal. Resumindo, as crianças estão dormindo no seu quarto. Ela e o marido estão felizes, muito felizes, porque retomaram a química, retomaram a felicidade de ser um casal. Por quê? Porque ela olhou para a dor dela, porque ela olhou para a ferida dela, ela olhou para aquilo que mais doía. No caso dela foi um processo bastante doloroso, mas foi um processo muito rápido. Foram aqueles 3 dias de choro, de dor. No 4º dia ela já estava bem. No 5º, no 7º, que foi quando ela voltou para consultar comigo de novo, ela já era outra pessoa. O brilho dela, eu sempre digo que eu gostaria de tirar uma foto da pessoa quando ela chega pro primeiro atendimento e da pessoa quando ela sai do último atendimento. Ela brilhava. Ela era outra mulher, ela era outra pessoa, ela era outra mãe. Fez as pazes dentro dela com a maior dor que ela tinha. Gente, dizer que a gente vai fazer as pessoas esquecerem, impossível, impossível. Olhem a grandeza deste fato, o quanto isso deve ter sido dolorido para ela a vida inteira. Agora eu não lembro quantos anos ela tem, mas eu acredito que 26, 27. Foram mais de 20 anos sofrendo com aquilo guardado dentro dela e que hoje ela está liberta. Este é um daqueles processos que as pessoas sempre me perguntam, tá, mas uma regressão funciona? E a gente aprende que não, né? Se, nossa, uma regressão resolvesse todos os teus problemas, meu Deus, ninguém mais teria problema no mundo. Mas ela é o fato de que uma regressão funcionou. Foi uma regressão que foi exatamente onde ela precisava, onde a dor dela estava mais latente. Olha que nós seguimos o processo para que ela aproveitasse até mais das terapias, das outras terapias, de ter um momento só para ela, que é o processo de terapia te proporciona, né? Mas ela já estava pronta, ela já estava curada. Hoje, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher que tem um relacionamento fantástico. Ela voltou a ter o parceiro de vida dela, do lado dela, e ela é a melhor mãe que aquelas 2 crianças poderiam ter. Então é isso. Esse vídeo eu fiz para mostrar um pouquinho, para falar um pouquinho de como esse processo funciona na prática e do que esperar da terapia de regressão. Um beijinho